Olá, bem-vindos a mais um estudo em nosso canal Descobrindo a Espiritualidade. Estamos estudando o livro No Mundo Maior, psicografia de Chico Xavier, editado pelo espírito André Luiz. O nosso estudo de hoje é de número 22 e estamos no capítulo 9, intitulado Mediunidade. Comentávamos no último estudo as diferenças de mediunidade para mediunismo e que o mentor de André Luiz, Calderaro, fazia uma crítica severa a muitos dos dirigentes de centros espíritas por exigirem dos médiuns capacidades que eles ainda não desenvolveram, uma mediunidade aperfeiçoada sem qualquer traço de animismo. E explicamos aqui da grande dificuldade que isso se concretiza, porque toda a mediunidade tem um traço, ainda que mínimo, de animismo. E a influência do médium sobre a comunicação é um fenômeno natural. Calderaro, portanto, criticava a postura de alguns dirigentes de exigirem dos médiums uma conduta completamente harmonizada com uma perfeição mediúnica, no sentido de que as comunicações devem trazer informações profundas, detalhadas, do espírito comunicante, dos seus parentes, do local em que ele habitava antes do desencarne, enfim. Demonstrando dessa forma que não se deve exigir tanto de médiuns que muitas vezes, estão começando na jornada mediúnica, ainda desenvolvendo as suas faculdades, ainda educando-as, a fim de que possam ser instrumentos mais qualificados no futuro. Mas hoje, ainda, numa espécie de treinamento, desenvolvem pouco a pouco esse contato com a espiritualidade de forma a não interferir na mensagem. Vimos então Calderaro dizer que, de forma lamentável, a maior parte dos nossos amigos parece desconhecer essas imposições de trabalho, de cooperação, de esforço, porque ele encerrava a sua fala dizendo que para progredir é preciso se esforçar, tanto os médiuns quanto os dirigentes. Estes últimos evitando de culpar os médiuns por todas as falhas do grupo mediúnico ou pelo fato das comunicações não se concretizarem conforme eles desejam. Calderaro faz essa crítica para que os indivíduos notem a importância da dedicação ao estudo, mas principalmente do desenvolvimento da empatia no coração, acolhendo o médium que, porventura, esteja com um fenômeno anímico muito mais preponderante do que o fenômeno mediúnico. Abraçando esse médium, acolhendo esse médium, conversando, educando, no sentido de trabalho conjunto e contínuo, e não afastando-o, excluindo-o, exigindo dele mensagens que ele ainda não pode fornecer, e muito menos humilhando-o, como nós nos deparamos por diversas vezes. Calderaro diz: esses indivíduos exigem faculdades completas. E a crítica dele é também em relação à hipocrisia, muitas vezes, desse dirigente que exige do médium uma perfeição, enquanto que ele não apresenta traço completo no exercício da sua atividade, do seu dever, da sua tarefa como dirigente. Então, as exigências que se fazem aos médiuns muitas vezes são exageradas, o que não significa que a equipe mediúnica não tenha que ter disciplina, não tenha que obedecer horários, não tenha que evitar certos lugares, certas comidas antes da atividade mediúnica, evitar certas atividades antes da reunião mediúnica, enfim. A crítica que se faz é ao exagero, é aquilo que destoa
do ensinamento cristão de acolhimento, de empatia, de caridade, quando muitas vezes vemos dirigentes humilhando os médiuns na frente de outros, criticando-os abertamente, sem esse traço de acolhimento, de cooperação. Calderaro diz: o instrumento mediúnico é automaticamente desclassificado se não tem a felicidade de exibir absoluta harmonia com os desencarnados. Então vejam, como eu disse agora há pouco, muitos médiuns ainda não estão com as suas faculdades desenvolvidas a ponto de harmonizar-se por completo com os entes comunicantes. E assim são descartados por muitos dirigentes. No campo tríplice das forças mentais, perispirituais e fisiológicas. Essa harmonia que precisa ser tanto do corpo, quanto da alma, quanto da mente, é difícil, demanda tempo, demanda dedicação e esforço. Me recordo que no último estudo comparava a mediunidade comum com a mediunidade de Chico Xavier, e que certamente ele vem a desenvolvendo há quantos séculos. Calderaro então pergunta a André Luiz: compreendes a dificuldade? Sim, começava a entender. As elucidações, todavia, eram demasiado fascinantes para que me abalançasse a qualquer apontamento. Guardei por isso a continuação das definições na postura de humilde aprendiz. André Luiz silenciou diante da explicação tão completa de Calderaro. O assistente percebeu minha íntima atitude e continuou. Buscando o símbolo mais singelo, figuremos o médium como uma ponte a ligar duas esferas, entre as quais se estabeleceu a aparente solução de continuidade. Então vejam, o exercício que Calderaro propõe: enxergarmos o médium como uma ponte entre os dois mundos, o mundo físico e o mundo espiritual. Em virtude da diferenciação da matéria no campo vibratório, ele está considerando que essa ligação é contínua, que o médium tem uma ligação com outro mundo nessa figura que ele cria para a gente pensar. Para ser instrumento relativamente exato, é-lhe imprescindível haver aprendido a ceder. E nem todos os artífices da oficina mediúnica realizam a breve trecho tal aquisição. Olha só, Calderaro está dizendo que para ser um bom médium é preciso aprender a ceder. Muitos não adquiriram isso ainda, porque isso reclama devoção à felicidade do próximo. É por isso que toda vez que falo a médiums, seja em grupos mediúnicos em treinamento, em escolas mediúnicas, seja em palestras, eu sempre ressalto a importância da missão mediúnica como devoção ao próximo. Pergunto, indago aos médiuns presentes: por que vocês estão aqui? É para se destacar? É para dizer sou médium? É para tentar imitar o Chico Xavier? Ou é para se doar? Ou é para aceitar as colocações do dirigente, aceitar as colocações dos colegas e tentar melhorar como médium? É compreender que a missão mediúnica é devotamento ao próximo? Ou estão aqui para simplesmente se destacar como médiums e dizer que entra em contato com a espiritualidade como algo sobrenatural, como algo fantástico? Nos alerta Calderaro: é necessário ceder para dedicar-se ao próximo, a felicidade do próximo, a recuperação do espírito sofredor, enxugar lágrimas de uma mãe que sente falta do seu filho desencarnado. Para o médium aprender a ceder, ele precisa ter uma elevada compreensão do bem coletivo. Por isso, a importância e a necessidade de abandonar a individualidade. Não no sentido de nos apagarmos para que os outros se destaquem apenas no sentido de dedicação ao próximo, sem um objetivo por trás. Esse apagar-se é o apagar-se de Chico Xavier, de Francisco de Assis, de tantos espíritos elevadíssimos,
mas que não tiveram um pingo de vaidade. Compreender o bem coletivo não é desprezar a sua individualidade, mas sim priorizar a alegria do próximo. Colocar em segundo plano as suas necessidades dentro da atividade, em favor do coletivo. Também é preciso ter avançado espírito de concurso fraterno, que é semelhante à dedicação ao coletivo, porque concurso fraterno é auxiliar alguém como um irmão. E além disso, serena superioridade nos atritos com a opinião alheia. Esse ponto é importantíssimo porque esse problema, se não for o maior dos problemas, é um dos maiores para o encerramento de uma atividade mediúnica numa casa espírita. Atritos com opinião alheia. Por isso comecei dizendo que o médium precisa ter humildade para ouvir o conselho do dirigente, para ouvir as ideias dos seus colegas. Opiniões alheias. Para que não gere atritos. E, logicamente, quando eu digo que a crítica construtiva de um dirigente precisa ser bem aceita pelo médium, não estou falando da humilhação, não estou falando da atitude de imposição que muitos dirigentes têm, crucificando os médiuns, perseguindo-os, exigindo deles, como já falamos, mensagens completamente harmônicas com o todo, seja no lado espiritual, mental ou físico. Para conseguir edificação dessa natureza, faz-se mistério o refúgio frequente, a moradia dos princípios superiores. Mais uma vez na obra, Calderaro se refere ao terceiro andar da nossa mente. Ao andar correspondente à moradia dos princípios superiores, às aspirações elevadas do espírito, esse andar que poucos de nós acessamos, buscamos, ou quando buscamos, caímos desse andar, descendo para os andares inferiores do presente, das funções motoras do córtex, ou nas lembranças do passado, no inconsciente, deixando assim de acessar as aspirações superiores da vida presentes nessa região cerebral. Diz ele, a mente do servidor há de fixar-se nas zonas mais altas do ser, na qual aprenderá o valor das concepções sublimes. O exercício que Calderaro está nos solicitando é: busquem esse terceiro andar, busquem o andar em que o valor das concepções sublimes dialogam diretamente conosco, as zonas mais altas do ser, alcançadas pela oração, pela prática da caridade, pela dedicação ao próximo, pelo apagar-se de si mesmo em favor da alegria do outro. Renovando-se e quintessenciando-se para constituir elemento padrão dos que lhe seguem a trajetória. Purificando-se. Quintessenciar é tornar mais etéreo, mais sensível, mais simples, a fim de que todos que observem esse médium possam enxergar um trajeto de serviço, de dedicação, de caridade. Diz Calderaro, o homem, para auxiliar o presente, é obrigado a viver no futuro da raça. Veja bem, o homem, para auxiliar o presente, é obrigado a viver no futuro da raça. Ou seja, pensar sempre em favor do outro no presente, a fim de que no futuro essa união verdadeira possa ocorrer. A vanguarda impõe-lhe a soledade e a incompreensão, por vezes dolorosas. Todavia, essa condição representa artigo da lei. Ele está dizendo, muitas vezes, médium, você,
será incompreendido. Muitas vezes, você sentirá dores do abandono, da agressão. Todavia, isso representa artigo da lei que nos estatui adquirir para podermos dar. É preciso desenvolver o sentimento para depois doar. Ninguém doa daquilo que não tem. Como esperar de alguém compreensão, empatia, amor, se ele ainda não tem esses valores para oferecer? Ninguém pode ensinar caminhos que não haja percorrido. Por isso a experiência, por isso a beleza da reencarnação, que apesar do esquecimento, não nos faz perder as conquistas da alma. As nossas aquisições não são perdidas pela reencarnação. Nós apenas esquecemos, como diz Kardec, o modo de aquisição dessas virtudes, dessas conquistas. Esquecemos o modo, temporariamente, mas as conquistas em si estão presentes dentro de nós. Por isso, a experiência, as conquistas nos permitem ensinar daquilo que já percorremos. Nasce daí, tratando-se da mediunidade edificante, a necessidade de fixação das energias instrumentais no santuário mais alto da personalidade. Então, para o exercício da mediunidade, é preciso buscar o santuário mais alto da personalidade. Como? Já falamos. Reforma íntima, oração, buscar a convivência dos espíritos amigos e superiores, apagar a nossa personalidade egocêntrica e pensar no coletivo. Fenômenos, não lhes importa a natureza, é forçoso reconhecer que assediam a criatura em toda parte. Os fenômenos estão por toda a parte. A ciência legítima é a conquista gradual das forças e operações da natureza. A ciência legítima. Que se mantinham ocultas à nossa acanhada apreensão. Então, à medida que a natureza avança, e consequentemente a natureza humana, pela evolução, nós aprimoramos a ciência. E com isso, conhecemos coisas que estavam indisponíveis para o nosso conhecimento anterior. E como somos filhos de Deus revelador, infinito em grandeza, é de esperar que tenhamos sempre à frente ilimitados campos de observação. Deus, na sua perfeição absoluta, na infinitude do universo, o conhecimento não termina nunca. Sempre teremos algo a conquistar e a aprender. Ilimitados campos de observação. Pensar nisso pode causar até uma certa angústia em certas pessoas, porque imaginam que querem um dia conhecer tudo. Impossível. O espaço infinito, o universo sem fim, a constante criação de Deus nos impede de conhecer tudo. Mas podemos ampliar os nossos conhecimentos de maneira infinita, sempre aprendendo algo novo, sempre desenvolvendo virtudes e conquistas pessoais. E isso é belíssimo. Pensar o contrário é pensar de maneira acanhada, pequena, daqueles que ainda querem abraçar o mundo inteiro, achando que precisam controlar todas as situações. Mas, se pensamos no universo como um campo infinito de observações, percebemos o quanto aprenderemos, o quanto viveremos experiências novas à medida que evoluímos. E essas portas, diz Calderaro, se abrirão ao nosso desejo de conhecimento, à maneira que gradeçam nossos títulos meritórios. Olha que bonito. Quanto mais mérito você tiver, mais acesso você vai ter a novos conhecimentos. E como se adquire mérito? Apagando-se e pensando no coletivo, buscando o socorro fraternal, ajudar os outros como irmãos e cumprir seus deveres.
Dever de pai, dever de filho, dever de mãe, de marido, de esposa. Cumprindo seus deveres, adquire-se também mérito. E assim teremos acesso a novos campos de conhecimento. Por isso, André, consideramos que a mediunidade mais estável e mais bela começa entre os homens, no império da intuição pura. Olha só, que revelação de Calderaro. Todos somos médiuns. Os que não têm mediunidade ostensiva da psicografia, da psicofonia e tantas outras, têm intuição. E a intuição, segundo Calderaro, é a mediunidade mais estável e mais bela. Todos nós ouvimos nossos amigos espirituais, num momento ou em outro, quando sintonizamos com eles ou quando eles nos alertam antes da nossa queda. Todos temos intuições, a mediunidade mais estável e mais bela. Moisés desempenhou sua tarefa compelido pelas expressões fenomênicas que o cercavam. Ele está dando exemplos. Moisés, por exemplo, estava cercado de fenômenos mediúnicos. Recebe, sob incoercível comoção, os sublimes princípios do Decálogo. Ou vocês acham que foi o próprio Deus que passou o Decálogo para Moisés? Não. Foram espíritos superiores. Da mesma forma que Kardec recebeu as informações do além, Moisés recebeu a inspiração divina por meio dos seus servidores. Sentindo defrontar-se com figuras e vozes materializadas do plano espiritual. Sim, isso está na Bíblia, isso está no Antigo Testamento, isso está na história da humanidade contada por nossos antepassados. Moisés ouvia as vozes do céu num fenômeno mediúnico de voz direta. Quantas vezes vemos na Bíblia a informação de que havia uma nuvem em frente à tenda de Moisés? Uma nuvem? Sim, certamente um efeito mediúnico, um fenômeno mediúnico, cujo efeito se dá na materialização, utilizando-se do ectoplasma, uma espécie de nuvem. Quando Moisés desce do monte ou sai da sua tenda, depois dessas experiências mediúnicas, testemunhas diziam que o rosto dele brilhava, que ele emanava uma aura que iluminava e chamava a atenção. Então, Moisés, de fato, estava cercado de fenômenos mediúnicos. Entretanto, ao mesmo tempo que transmite o não matarás, não parece muito inclinado ao inquebrantável respeito pela vida alheia. Sua doutrina, venerável, embora, baseia-se no exclusivismo e no temor. Calderaro está fazendo um histórico demonstrando que Jesus veio renovar o pensamento religioso, porque até Jesus, o pensamento e a doutrina mosaica pregava o não matarás, porém, havia ainda a violência nos seus ditames, ainda o olho por olho e dente por dente, a ameaça, um Deus que causava temor. Com Jesus, portanto, o aspecto da mediunidade é diferente. Mantém-se o mestre em permanente contato com o Pai, por meio da própria consciência, do próprio coração. Até porque foi Cristo quem trouxe o conceito de Deus como Pai. Havia pouquíssimas referências de Deus como Pai antes do Cristo. Ele enfatizou e repetiu, a fim de que ficasse registrado na história, através do Pai Nosso, uma oração que não nos fizesse esquecer da nossa condição de herdeiros do divino. Jesus, portanto, trouxe uma mediunidade diferente da de Moisés. Por quê? Moisés, de quando em quando, entrava em contato com a espiritualidade. Jesus não. Jesus vivia em permanente contato com o divino. A sua consciência
interligada com a consciência divina a ponto de dizer que ele e o Pai constituíam uno, um só, de tão ligados que estavam. Transmite aos homens a revelação divina, vivendo-a em si mesmo. Notem a diferença para Moisés. Moisés trouxe sim uma doutrina divina, ou divinizada, pelo contato com os espíritos superiores. Só que ele não vivia propriamente dito. Não vivia o que havia recebido. Enquanto que o Cristo vivia em si mesmo a revelação que ele trazia. Ele pregava o amar ao próximo e ele amava os rejeitados da sociedade. Pregava a humildade e lavava os pés dos seus discípulos. Num ato que até hoje eu não consigo enxergar outro de tanta humildade. Se pensarmos com a visão de hoje, um grande líder lavar os pés dos seus servos, que líder faz isso? Nunca vi nenhum. Mesmo que digam, mas é outra época, é outra cultura, sim, mas ainda naquela cultura, em que era um sinal de imensa estima pelo outro, lavar o pé cansado da viagem, das ruas e vias empoeiradas. Ainda naquela época, pouquíssimos faziam, só se fazia com quem se tinha muita intimidade, com quem se tinha muito afeto. O Cristo fez questão, sendo governador da terra inteira, um espírito puro que ajudou na formação da terra e da imposição dos primeiros elementos que possibilitaram a vida na terra, reencarna e lava os pés dos seus discípulos. Por isso Jesus pregava e vivia o que pregava. Não reclama justiça, não pede compreensão imediata, ama as criaturas e serve-as, mantendo-se unido a Deus. A lição de Calderaro é importantíssima porque ele está dizendo, médium, imite Jesus. Ame as criaturas, sirva por meio da mediunidade. Não fique pensando em destaque, não fique pensando nos atritos, nos comentários que os outros fazem. Não se preocupe em se destacar na casa espírita como o melhor médium. Não fique preocupado com a formalística. Ame as criaturas, sirva ao próximo. Não somente o médium, eu estou repetindo aqui para o médium porque o tema do capítulo é mediunidade. Calderaro está falando aos médiuns, mas isso vale para todo mundo. O dirigente também tem que amar as criaturas, inclusive amar os médiuns da sua equipe. Tem que servi-los também, auxiliá-los, mantendo essa vinculação com Deus da mesma forma que Cristo fez. Em razão disto, a Boa Nova é mensagem de confiança e de amor universal. É uma mensagem diferente da mensagem mosaica, que apesar de ter sido essencial para a formação da cultura religiosa mundial, ela precisava ser substituída pela mensagem pura do Cristo, que traz, como diz Calderaro, uma mensagem de confiança e de amor universal. Não é amar só os seus, da sua família, não é amar só o do seu povo, não é achar que a terra inteira é prometida só para o seu povo. É amar a humanidade inteira. Vemos, pois, dois tipos de medianeiros do próprio céu. Olha que pensamento elevado. Eu nunca conseguiria enxergar o que Calderaro enxergou nessa diferença entre a mediunidade de Moisés e a mediunidade de Cristo. Ambos foram inspirados pelo céu, pelo Altíssimo. Mas a diferença evolutiva de Moisés e Jesus é tão grande
que os seus caminhos foram diferentes, tendo Jesus mostrado qual o padrão desejável de uma jornada missionária. Qual o padrão desejável numa jornada missionária, seja ela qual for? Dedicar-se ao próximo, mantendo ligação com o divino. Só isso. É simples, mas a prática, dificílimo. Pensar sempre no bem-estar do outro, enquanto está sempre, constantemente conectado com Deus. Difícil demais. A gente consegue entrar em contato com o divino em poucos momentos do dia. Quem está preocupado com isso, né? Porque quem não está preocupado com isso, entra em contato com Deus uma vez por ano e olhe lá. Mas quem está preocupado em se melhorar, consegue entrar em contato com o divino ali 1, 2, 3 vezes ao dia. Mas manter uma ligação contínua, como Jesus fez, e dedicar-se ao outro, apagando-se, é para poucos. O que não deve ser desestímulo para a gente. Por quê? Eu sempre digo, para os que falam assim, não tem como imitar Jesus. Estou cansado de ouvir, imite Jesus. Não consigo, Jesus está muito acima. Lógico, gente. Quando a gente diz imite Jesus, é tentar ser melhor, tentar ser igual a Ele. A gente já sabe que você não vai ser igual, mas é preciso tentar imitá-lo. Porque Ele próprio disse, vós sois deuses, podereis fazer o que eu faço e muito mais. Só depende da nossa vontade de melhorar, de evoluir. E para isso é necessário esforço, que Calderaro já disse também. Ele vai dizer, no mediunismo comum, e aí a gente consegue já entender, como eu falei no último estudo, que mediunismo é até Kardec, mediunidade é depois de Kardec. Por quê? Mediunidade pressupõe raciocínio, pressupõe seriedade, pressupõe desinteresse. Mediunismo não. Mediunismo é o fenômeno mediúnico. Seja ele por interesse, seja ele imperfeito, seja ele com intenções infelizes. No mediunismo comum, o colaborador servirá com a matéria mental que lhe é própria, sofrendo-lhe as imprecisões naturais diante da investigação terrestre. Então, uma coisa é o mediunismo, em que o médium terá influência da sua bagagem mental, da sua bagagem de conhecimentos, e vai sofrer as imprecisões naturais que o cercam. Após adaptar-se aos imperativos mais nobres da renúncia pessoal, edificará, não de improviso, mas à custa de trabalho incessante, acabei de falar do esforço, o templo interior de serviço, no qual reconhecerá a superioridade do programa divino acima dos seus caprichos humanos. Calderaro fechou com chave de ouro. Por quê? Ele está dizendo, façam um exercício, comparem a mediunidade de Moisés com a mediunidade de Cristo. Moisés recebeu a mensagem dos céus, porém não aplicou muitos dos mandamentos na sua vida, inclusive nas suas leis que criou junto aos homens. Agora, vê Jesus. Viveu em constante ligação com o divino e praticou o que ensinava. Depois de fazer a comparação, portanto, de Moisés e Jesus, ele demonstra que Moisés praticava mediunismo e Jesus, mediunidade. Por quê? Moisés, no mediunismo, sofria as influenciações da sua época. Jesus renunciou a si mesmo e edificou à custa de esforço, porque chegou ao status de espírito puro, o templo interior de serviço, reconhecendo o programa divino acima dos seus próprios caprichos. Por isso eu disse que Calderaro fechou com chave de ouro, porque demonstrou qual a melhor forma de se abraçar a mediunidade, através da imitação do Cristo, contato constante com Deus e dedicação ao próximo, e que assim nós vamos apagar os nossos caprichos para entender a missão mediúnica
e não simplesmente praticar o mediunismo. Atingida essa realização, estará preparado para sintonizar-se com o maior número de desencarnados e encarnados. Olha só o que ele está dizendo. Ele basicamente está dizendo o seguinte: se você chegar no nível de Chico Xavier, você vai se comunicar com qualquer número, o maior número de desencarnados, como o Chico fazia. Quantas obras? Mais de 400, quase 500 obras mediúnicas. Um médium de efeitos físicos inigualável, que teve que parar de exercer esse tipo de mediunidade, porque a gente sabe que a mediunidade de efeito físico esgota as energias do médium. E ele acaba, inclusive, desencarnando mais cedo, se ele abusar, se ele se doar demais. E o Chico se doava completamente. Por isso, Emmanuel proibiu as atividades de efeito físico, tendo por médium doador do ectoplasma o Chico. Por quê? O Chico chegou nesse nível que Calderaro está se referindo aqui. Compreende a missão mediúnica e se apaga. Não quer que seus caprichos pessoais sejam satisfeitos, mas sim quer a felicidade do sofredor, do outro. Quando chegar nesse nível, você vai sintonizar com o maior número de desencarnados e encarnados, oferecendo-lhes como a ponte benfeitora oportunidade de se encontrarem uns com os outros. Tem missão mais bonita do que essa, como eu disse lá atrás, enxugar as lágrimas de uma mãe que sente falta do seu filho desencarnado? O médium dá a oportunidade de encarnados se encontrarem com desencarnados. E para isso ele precisa seguir esse roteiro, na posição evolutiva em que permaneçam por meio de entendimentos construtivos. Devo dizer-te que não cogitamos aqui de faculdades acidentais, que aparecem, desaparecem entre candidatos ao serviço, sem espírito de ordem e de disciplina. Verdadeiros balões de ensaio para os voos do porvir. Ele está dizendo o seguinte: eu não estou falando com aqueles que vão para o centro espírita de vez em quando, vão para o templo religioso exercer a mediunidade quando lhe apraz, quando ele deseja, quando ele está com algum problema. Eu não estou falando desses, porque esses estão ensaiando para voar só amanhã. Eles estão engatinhando ainda. Referimos-nos à mediunidade aceita pelo cooperador e mobilizável em qualquer situação para o bem geral. De novo ele se refere ao coletivo, à missão mediúnica real, que é doar-se. E é por isso que a gente nem precisa dizer que mediunidade não pode ser cobrada. Se você quer trabalhar pelo bem desinteressado, sem nenhum tipo de interesse, como que você vai receber dinheiro por isso? A sua mediunidade já está nascendo sem o interesse pelo outro. O interesse é para os seus caprichos pessoais. Ainda que digam que é para o sustento do médium, a gente sabe que não é. Não é. Enfim, sigamos a orientação de Calderaro, porque ele está se referindo ao médium que pensa no bem geral. Comentando atividades e tarefas, devemos salientar os padrões que lhes digam respeito. E este é o característico da instrumentalidade espiritual nas esferas superiores. Logicamente, é impossível alcançá-lo de vez. Toda obra impõe começo. Então, para atingirmos a espiritualidade das esferas superiores, temos um longo caminho, que nós não vamos alcançar de vez, mas temos que começar. Depois dessa explicação primorosa de Calderaro, André Luiz diz: como revelasse nos olhos a indomável comoção que se apossara de mim ante os conceitos ouvidos, o assistente modificou a inflexão da voz e tranquilizou-me.
Então André Luiz diz que ficou emocionado, né, com aquelas lições. Calderaro percebeu a emoção de André Luiz e disse: reportando-nos ainda ao Cristo, importa-nos reconhecer que o Mestre viveu insulado no monte divino da consciência. Olha que bonito. Calderaro está dizendo que Jesus vivia no terceiro andar das aspirações sublimes da alma, no monte divino da consciência, abrindo caminho aos vales humanos. Por isso o exercício nosso tem que ser de buscar o terceiro andar. O terceiro andar na figura que o próprio Calderaro criou, das aspirações superiores. Claro está que nenhum de nós abriga a pretensão de copiar Jesus. Contudo, precisamos inspirar-nos em suas lições. Olha só, eu falei isso agora há pouco, né? Quando a gente diz imite Jesus, a gente não está dizendo copie Jesus. Há uma diferença. Imitar não é copiar, apesar dos termos serem parecidos e serem usados como sinônimos, né? Mas nesse contexto aqui, o imitar Jesus é inspirar-nos nele, nas suas lições. Não é copiar exatamente a conduta dele, porque a gente não consegue. Então a pretensão não é copiar, é inspirar-nos nas suas lições. Há milhões de seres humanos, encarnados e desencarnados, de mente fixa na região menos elevada dos impulsos inferiores, absorvidos por paixões instintivas, remanescentes do passado envelhecido, presos aos reflexos condicionados das comoções perturbadoras, a que se entregaram inermes. Então ele está dizendo, grande parte da população não acessa o terceiro andar, não acessa as aspirações superiores da alma, estão presas nos impulsos inferiores, que está lá no primeiro andar. Estão presas nos reflexos condicionados, segundo andar, que são os andares que a gente mais habita, instinto e presente. Lembrança do passado e função motora para nos movimentarmos no presente. Mas o terceiro andar, que são as funções superiores da alma, poucos. Ele ainda diz, outros tantos mantêm-se presos à carne e fora dela, na atividade desordenada, em manifestações afetivas sem rumo, no apego desvairado à forma que passou, apego ao corpo, apego às paixões, às manifestações afetivas que não trazem nenhum retorno, ou a situação que não mais se justifica. Quantos espíritos desencarnaram e estão presos em situações que não mais se justificam? Pessoa morreu, ou seja, a pessoa desencarnou, está no plano espiritual e está preocupada com o carro que ela tinha. Se justifica essa situação de apego ao carro, de apego à casa? A pessoa morreu. Ela não vai poder gozar mais do plano material e das coisas que aqui existem, como carros e casas. Então não se justifica e muitos estão presos a pessoas, a situações ou a coisas. Outros ainda, diz Calderaro, param na posição beata do misticismo religioso exclusivo. Então vejam, não basta ter uma religião, porque existem muitos que têm religião, mas estão presos no misticismo exclusivista, sem realizações pessoais no setor da experiência e do mérito. São religiosos a vida inteira e não têm nenhum mérito. Por isso muitos chegam lá, mas eu fui um excelente católico. Eu ia para a igreja evangélica todo domingo. Por que eu não estou tendo acesso ao céu que me prometeram? Porque você passou a vida no misticismo religioso exclusivo, sem realizar nada que lhe desse mérito ou experiência. Sem realizar nada que te integre no quadro da elevação. Por isso as obras de André Luiz estão recheadas de alertas.
estão recheadas de exemplos de pessoas que desencarnaram e não encontraram o que esperavam, porque pensavam que o exercício da religiosidade é ir ao templo e não exercer nenhum esforço individual de melhora de si mesmo. Uma grande ilusão que nós vemos em vários e vários exemplos de vários e vários espíritos que chegam lá e defrontam a realidade. Que enquanto exercer uma religiosidade sem doação, não adquiriram nem mérito, nem experiência que lhes possibilitem desfrutar de situações melhores, equilibradas. Subtraído o corpo físico, ou seja, a pessoa desencarna, a situação prossegue quase sempre inalterada para o organismo perispirítico, fruto do trabalho paciente e da longa evolução. Ele está dizendo que o perispírito não se altera quando a gente morre, porque ele é fruto, ele é resultado de um trabalho paciente, de muitas encarnações e de uma evolução bem longa. Esse organismo, perispírito, constituído, embora de elementos mais plásticos e sutis, ainda é edifício material de retenção da consciência. Que definição! Que definição! Demonstra que é um espírito elevadíssimo. Para pensar nesse conceito, perispírito é um edifício material de retenção da consciência. Olha que complexo! E realmente é. Quantas vezes aprendemos, estudamos e reconhecemos que o perispírito armazena a nossa conduta, armazena o que fizemos, grava. Eu sempre uso o exemplo da chapa fotográfica que Kardec usava. Na chapa fotográfica, no momento que se tirava a foto naquelas câmeras antigas, quando o fotógrafo apertava aquele botão ou alavancazinha da foto, uma chapa, recebia a impressão da imagem. A impressão da imagem na chapa. Ele diz que o perispírito é como se fosse essa chapa. E o perispírito recebe a impressão das imagens também. Só que das imagens do que fizemos, do que pensamos também. O perispírito é plástico e sutil e armazena, retém, na palavra de Calderaro, retém a nossa própria consciência. Muita gente no plano da crosta planetária conjectura que o céu nos revista de túnica angelical, logo que baixado o corpo ao sepulcro. Acabei de falar. Quantos desencarnam e acham que vão para o céu? Naquela beatitude, naquela admiração do belo, da criação divina, naquela contemplação inútil. Deitado na nuvenzinha, olhando para Deus. Não. A morte não nos transfere automaticamente para o paraíso, para os céus. Nós vamos para regiões condizentes com o nosso mérito e com a nossa experiência. E para ter mérito, como nós vimos, não basta ser religioso. É preciso ter religiosidade. Ou seja, pensar no outro primeiro, para ir adquirindo mérito e quando chegar lá, não falar, mas eu passei a vida indo para o centro espírita. Eu ficava mais tempo no centro espírita do que em casa. Mas realizava a reforma íntima. O que aprendia lá, praticava em casa. Cumpria o seu dever de pai, de esposo, de marido, de mulher, de filho. Se não, não adiantou. Não vai lhe servir de mérito nem de experiência.
frequentou a terra e terá que voltar para recomeçar. Não se iludam quando a gente diz toda experiência é válida. A gente sempre pode tirar algo de bom de qualquer experiência, sim, mas isso não significa que você não vai ter um sentimento de tempo perdido, porque logicamente você vai ter adquirido alguma coisa nesses anos todos que você foi ao centro. Algo de bom você absorveu, mas em relação a mérito e experiência, se você não teve religiosidade, você não tem mérito nem experiência. Você vai ter colhido, sim, experiências que vão te ajudar no futuro, ensinamentos que você vai sempre se lembrar. Mas para ser considerado um servidor que adquiriu mérito, é preciso seguir o roteiro que Calderaro deu aqui. É um erro, portanto, grave no terreno da expectativa. É um erro grave você ter expectativa que você vai para o céu assim que morrer. Que você vai se tornar um anjo assim que desencarnar. Erro grave. Naturalmente, diz Calderaro, não nos referimos nessas considerações a espíritos da estofa de um Francisco de Assis. Olha só que legal. Ele está falando do geral, da gente. Ele não está falando dos ícones, como eu citei aqui. Eu citei o Francisco de Assis hoje, não foi? Citei o Chico Xavier, citei o Francisco de Assis. A gente não está falando deles, que já atingiram um nível de espíritos bons, aliás, de espíritos. O Francisco de Assis, espírito puro, na minha opinião. E o Chico Xavier também, quando deixou essa última missão, vamos dizer, dele, que foi uma missão de sacrifício, ele não precisava espiar mais, na minha opinião, Chico não precisava espiar mais. Senão, tinha que espiar uma última coisinha, vamos dizer assim, para também não bater o martelo, né? Porque eu não sei, eu não posso falar algo que eu não sei. É a minha opinião. Para mim, o Chico, ele não espiou. Ele sofreu como missão, que é o sofrimento doação, né? A dor doação. Mas, como eu não tenho a resposta exata, vamos dizer, tudo bem, ele espiou. Mas para mim se ele espiou, foi a última. Então, para mim, quando o Chico cumpriu essa missão dele, ele atingiu o nível de pureza, que é da divisão que Allan Kardec fez da escala espírita. Que, repito, não é uma divisão absoluta, é uma escala pedagógica, para a gente compreender os níveis. A gente não pode enxergar uma linha divisória entre as classes. Então, para mim, Chico Xavier tem, depois dessa última encarnação, grande parte dos traços da ordem dos espíritos puros, como Francisco de Assis. Mas ainda que a gente coloque o Chico ali na escala anterior, que é dos espíritos bons, ainda assim, Calderaro está dizendo que não está se referindo aos missionários. Por outro lado, também não está se referindo a criaturas extremamente perversas, que seriam lá da última classe dos inferiores. Os perversos são os da última classe da ordem dos espíritos imperfeitos, dos espíritos inferiores. Então, Calderaro não está se referindo ao ápice, nem ao chão. Uns e outros não cabíveis em nosso quadro. Esse todo ensinamento que ele falou, de doação enquanto está encarnado, do exercício da mediunidade, se aplica para quem está na caminhada. Porque o mal, o extremamente perverso, nas palavras de Calderaro aqui, ele não está caminhando ainda. É o contrário, né? Ele está dando ré. Apesar que ninguém involui, é como se ele estivesse dando ré, né? Porque ele está praticando o mal, está sendo perverso, então ele não está caminhando. Calderaro está se referindo a quem já está caminhando. O zênite e o nadir da evolução terrestre não entram em nossas cogitações. Não é nem um extremo nem o outro, nem o perfeito nem o extremamente mal. Falamos das pessoas comuns, como nós mesmos, como eu disse agora, nós
que nos vamos numa jornada progressiva, mais ou menos normal, para concluir que tal estado mental que alimentamos, tais as inteligências, desencarnadas ou encarnadas, que atraímos e das quais nos fazemos instrumentos naturais, embora de modo indireto. Então ele está falando de nós, que teremos o estado mental conforme alimentamos as nossas inteligências encarnadas ou desencarnadas e atraímos também outras inteligências no exercício da mediunidade por consequência. Encerro então o estudo de hoje, muito valioso, com muitas lições de Calderaro em relação à espiritualidade, em relação à religiosidade, os alertas feitos por ele para que não caiamos nos mesmos erros de nos considerarmos espíritos elevados, missionários, enquanto estamos ainda na caminhada evolutiva, buscando acessar o terceiro andar das aspirações superiores da alma. Busquemos então, conforme a lição de Calderaro, a oração de cada dia, o entendimento junto aos nossos irmãos, o perdão das ofensas, a prática daquilo que aprendemos aqui e aprendemos em tantas obras lançadas no nosso canal e em tantas obras divulgadas nas centenas de milhares de meios de comunicação espírita. E de outras religiões também, porque o que importa é a religiosidade. Agradeço então a todos que acompanham e peço a Maria Santíssima, a Cristo Jesus, que continue a nos envolver, a nos abençoar, apesar das nossas imperfeições, das nossas quedas morais, das nossas paixões, que ainda nos arrastam para atitudes menos nobres, para condutas equivocadas, desequilibradas, imperfeitas. Que os nossos mentores, tanto os mentores do trabalho de divulgação da doutrina, quanto aqueles mais vinculados a nós individualmente na escala evolutiva, possam nos envolver, nos inspirar, a fim de que exerçamos a mediunidade dita aqui por Calderaro como a mais nobre, a mais pura, que é a intuição, a mais bela. Que possamos buscar essa intuição com o divino, por meio dos seus missionários. Da mesma forma que Moisés, quando recebeu o Decálogo, da mesma forma que o Cristo, que se conectava diretamente ao Pai, possamos receber essa instrução do divino por meio desses amigos espirituais. Agradecemos, portanto, a inspiração, o envolvimento, o conhecimento das obras da lavra mediúnica de Chico Xavier, um exemplo no campo da mediunidade que hoje aprendemos o caminho que deve percorrer todo médium que busca imitar o Cristo. Imitar os gestos, imitar e se inspirar nos seus ensinamentos. Graças damos, Senhor, a Ti hoje e sempre, e pedimos em especial aos vitimados por expiações coletivas, que desencarnam de forma abrupta e violenta, que possam ser recebidos pela espiritualidade, porque sabemos que há todo um planejamento para cada um deles e para o grupo que teve de passar por uma situação tão dolorosa, expiando faltas passadas, libertados agora por meio do mecanismo da justiça divina perfeito e equilibrado, que faz retornar todos que se endividaram por sua conduta pessoal, individual, por sua escolha decorrente do seu livre-arbítrio, que agora imploram pela oportunidade de reparação. Certamente todos foram recebidos com alegria, porque a expiação coletiva, a expiação traumática, é sempre seguida de libertação. Rogamos então por eles, mas muito mais pelos familiares, que ficam e muitas vezes não compreendem os mecanismos da justiça divina. Que eles possam encontrar esse estudo, que eles possam encontrar o Pentateuco kardeciano
que eles encontrem uma mensagem que seja um livro de página e possam começar a compreender a vida espiritual como ela verdadeiramente é. Para que não cheguem do lado de lá, como alertou a obra hoje, o estudo de hoje, pensando que vão se deparar com uma realidade muito diferente, ou apegados às coisas da terra. Rogamos por eles, Senhor, e pedimos também a Maria Santíssima que prossiga a estender seu manto sagrado de amor e dedicação, resgatando e envolvendo aqueles que ainda dormem, mergulhados nas trevas, na maldade, no desequilíbrio e no vício. Ampara-os, Senhor, e permita-nos que possamos contribuir de alguma forma para a salvação dessas almas. Que a graça de nosso Pai eterno nos envolva e nos abençoe hoje e sempre, e que assim seja. Um forte abraço a todos e até o próximo estudo.